Olá, estamos aqui em mais um programa Na Missão, um programa do canal APTV, numa série especial produzida aqui no CBM, no 7º Congresso Brasileiro de Missões, em parceria com a editora Ultimato e com a MTB, promotora do CBM. E como vocês podem ver, a imagem não engana, nós estamos aqui com uma figura extremamente conhecida no mundo evangélico brasileiro, um dos mestres principais da atualidade em diversos assuntos. Estamos tratando aqui do pastor Ariovaldo Ramos. Pastor Ariovaldo Ramos, muito nos agrada a sua presença no programa Na Missão. Muito obrigado, o privilégio é meu e estamos aqui todos numa luta pela missão transcultural, por uma visão bíblica da missão e por engajamento da igreja. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Pastor Ariovaldo Ramos, eu não posso dispensar uma pequena apresentação. Pastor Ariovaldo Ramos, como é chamado normalmente, Ari, ele é escritor, é articulista e conferencista em diversas experiências por aí afora, com larga experiência em missão na igreja, missão da igreja. Ariovaldo foi presidente da EVB, Associação Evangélica Brasileira, missionário da CEPAL e presidente da Visão Mundial no Brasil. Atualmente ministra na Comunidade Cristã Reformada. É um paulistano e está aqui conosco para conversar sobre alguns temas. Eu tenho algumas perguntas para o pastor Ariovaldo Ramos. Em primeiro lugar, pastor Ariovaldo, há tantas ideias diferentes hoje sobre o que é missão. Qual é a missão da igreja? Não é? E essas diferenças, não poucas vezes, geram atritos entre as pessoas, entre as igrejas. Um quer ser talvez mais crente do que o outro, no conhecimento do que é fazer missão, e por aí vai afora. Qual seria essa compreensão essencial e a compreensão correta do que é ser missão, do que é a missão da igreja, né, do ponto de vista da unidade da igreja? E qual é a essência da missão da igreja que nós não devemos nos afastar como um todo e manter essa unidade, para que cada um não corra para um lugar diferente do que o outro está correndo, e sim corramos para o mesmo lugar, que é Jesus Cristo e o grande mandamento. Qual é a ênfase que nós podemos tirar, o cerne dessa questão, visando a unidade da igreja com um propósito único? Bom, quem está em missão é Deus. Então a igreja é a agência da missão de Deus. Então a Trindade está em missão de redenção. Desde a criação do mundo, a Trindade estava em missão de redenção. Começa com a criação, porque o apóstolo Pedro disse que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Então, ou seja, nós não inventamos a roda, não estamos fazendo novidade nenhuma. A roda. É Deus quem toma a decisão e a iniciativa. Então nós somos, como igreja do Senhor, nós somos a agência da missão de Deus. A missão de Deus é redentora. Agora, redenção para Deus é um aspecto e um espectro amplo. Significa não só tirar a pessoa do inferno, mas tirar o inferno da pessoa e tirar as circunstâncias da pessoa do inferno e tirar o inferno das circunstâncias. Portanto, ela é abrangente. Ela é abrangente porque ela envolve a pregação da necessidade de arrependimento, de novo nascimento, mas ela também denuncia o pecado estrutural, o pecado praticado como sociedade. Você tem um exemplo disso na destruição de Sodoma. O Senhor vem destruir Sodoma porque Sodoma era rica, abastada, mas não prestava atenção no pobre e no necessitado. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Então, Deus está punindo toda uma sociedade, está julgando toda uma sociedade, porque essa sociedade
não distribui a bênção que recebe. Então, isso é redenção. Distribuir a bênção que recebe de Deus é redenção. É demonstração do amor de Deus, é demonstração da misericórdia de Deus, é demonstração da bondade de Deus. Então, a missão é de Deus, Deus veio resgatar o ser humano. É preciso lembrar que depois da queda registrada em Gênesis, capítulo 3, não é o ser humano que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao encontro do homem, e é Deus quem pergunta ao homem onde é que ele está, e é Deus que propõe ao homem uma saída. É Deus que diz, olha, vai nascer uma criança, essa criança vai libertar vocês. E aí dá todas as instruções ao homem em relação a como viver no planeta, as suas responsabilidades sociais, a tudo que se espera dele, enquanto o próprio Deus opera a história da redenção. Então a igreja está inserida nisso. Então qualquer movimento da igreja que leve à redenção, seja a redenção pessoal, seja a redenção social, seja a redenção comunitária, é missão. Porque essa é a missão de Deus. Deus está em missão para redimir o ser humano. E o ser humano não existe isoladamente das suas circunstâncias. Não tem um ser humano no vácuo. O ser humano está numa casa, está num bairro, está numa rua, está com fome ou está doente, está com riqueza ou com pobreza, ele está com cultura ou sem nenhuma cultura. O ser humano não existe no vácuo. O ser humano existe na realidade em que ele vive. Se a mensagem que a gente está levando de Deus não atinge o ser humano em todas as suas relações, não atinge o ser humano. Não estamos fazendo o trabalho corretamente. Não estamos fazendo o trabalho. E, continuando isso, o senhor acha que nós estamos fazendo o trabalho correto como igreja nesse mundo urbanizado que nós vivemos hoje? A igreja evoluiu para o tipo de situação geográfica que nós temos hoje? Depende do como a gente vai avaliar a questão da igreja. Se você pensar na ação da igreja local, nem sempre. Por exemplo, na ação denominacional, nem sempre. Por quê? Porque a maioria das nossas denominações tem transfundo rural. Já vista os nossos horários. Nossos horários são rurais. Por que o nosso dominical era às 9 da manhã? Porque o homem rural levantava às 4. Às 4h30 ele já estava arrumando a fazenda, dando um jeito que ele tinha de dar nos animais, no que era urgente. E aí 9 horas ele estava desperto, já tinha feito as suas tarefas essenciais e aí podia ir para a igreja. Aí você vem para o mundo urbano. O camarada chega no sábado exaurido da semana. O sábado e o domingo é o único tempo que ele tem com a família. No sábado, ele tem de dar um jeito no que ficou pendente durante a semana. Seja na casa, seja no que ele faz, no que ele tem de fazer, as tarefas pendentes, etc, etc, etc. Quando chega no sábado à noite, ele está exaurido. E é o tempo que ele tem para sair com a família, se vai fazer um jantar em família ou qualquer coisa, ele está exaurido. Aí ele levanta de manhã para ir para a escola dominical. Não pode descansar, porque a escola dominical tem um horário rural, ou o culto da manhã tem um horário rural. Então as denominações ainda não se adaptaram, não. Então, o senhor acha que tem um caminho grande, tem muita coisa que deveria ser feita para a igreja se socializar no mundo urbano? Só para pensar nessas categorias simples, né? Eu estou mexendo no negócio simples. Agora, você já tem iniciativas missiológicas por parte das agências paradenominacionais. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós estouramos nosso tempo do primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta com o pastor Eovaldo Ramos para continuar essa conversa sobre
posição da igreja hoje nesse mundo urbano. Só um segundinho, daqui a pouco a gente volta. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Estamos de volta com o programa Na Missão do canal AppTV, aqui direto do CBM. Continuação com o pastor Ariovaldo Ramos, essa figura extremamente conhecida no mundo evangélico da atualidade, de extrema importância. Pastor Ariovaldo, estávamos falando sobre o mundo urbano e como a igreja tem se integrado ou não nesse mundo. Por favor, conclua o que o senhor estava falando a respeito disso, com relação a horários rurais e outras coisas que a igreja não acompanhou, não evoluiu, e outras tantas que porventura possam ter evoluído. Bom, como eu disse, a maioria das nossas denominações tem transfundo rural. Então, os nossos horários ainda são horários que foram criados pensando no homem rural que levanta às 4 da manhã para dar uma ajeitada no sítio, na fazenda, etc. Agora, nós vivemos um outro mundo, né? Nós vivemos um mundo que o camarada perde 3 horas no trânsito, etc. Que, ao mesmo tempo, é muito rápido com relação à informação, a conhecimento, a tempo de percepção das pessoas em um assunto, elas já mudam, não é? Temos aí E a atenção das pessoas está cada vez mais difusa, porque é muita informação, é um bombardeio. Eu acho engraçado que o Caetano Veloso fez uma música lá na década de 70, em que ele dizia que parava diante da banca de jornal e aí ele pergunta, quem lê tanta notícia assim? Olha, isso perto de hoje... Era um visionário. Perto de hoje a cada segundo você tem milhões de bombardeios de informação. Os artistas, escritores, músicos, cineastas parecem ter uma visão um pouquinho mais além do que a do ser humano normal, né? Eles fazem filmes e músicas que nós vamos descobrir 20 anos depois, não é? Exatamente. Agora, há organizações paradenominacionais que elas são mais ágeis. Elas têm acompanhado mais. Já têm acompanhado, já conseguem conversar com o mundo urbano. O caso de vocês aqui, criando uma dinâmica visual para conversar com um povo que é cada vez mais visual e cada vez menos leitor. Então, nós estamos com uma nova sociedade que é cada vez mais imagética e cada vez menos textual. Isso é importante. Ela vê mais e ouve mais do que lê. Pessoal, essa é uma grande propaganda do canal AppTV, hein? Olha só, nem combinamos no início. É verdade. Pastor, eu vou avançar para uma outra pergunta. O senhor acha que o conceito de missão integral exclui o conceito da missão transcultural? Pelo contrário, e de jeito nenhum. Missão integral é uma forma de fazer missão e não uma extensão da missão. A missão integral é um jeito de fazer missão em toda a sua extensão. Por quê? Porque em qualquer lugar que nós formos, nós vamos encontrar o homem nas suas circunstâncias. E o que a missão integral ensina é que nós temos de levar Jesus para o ser humano de tal maneira que isso transforme o ser humano e influencie as suas circunstâncias. Ele não é assim, é como se eu chegasse para uma senhora, depois de ter passado pelo filho dela que está brincando num esgoto aberto, e eu dissesse para ela, minha senhora, eu lhe trago boas notícias. As boas notícias que eu estou levando para essa senhora, vai tirar o filho dela do esgoto aberto, vai mexer com isso ou não vai? Eu estou só dizendo para ela do céu futuro, ou estou dizendo para ela que hoje ela já pode experimentar o céu na sua realidade, porque a igreja está aqui, porque nós vamos lutar contra a injustiça, enquanto
ajudamos-la a tomar a decisão que ela precisa tomar ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a pergunta que está sendo feita. Então, qual é a extensão da nossa mensagem do ponto de vista de afetar o homem como um todo? Senão, eu isolo o sujeito como se ele fosse uma alma e como se ele fosse uma alma que tem no corpo um estorvo. Mas o corpo humano não é um estorvo. E a realidade humana não é um estorvo. Você não consegue imaginar um ser humano sem corpo, e nem quer. E nem quer encontrar com um ser humano sem corpo. Tá certo? Então como é que você diz que tem uma mensagem para a alma? Você tem uma mensagem para o ser humano. Você já viu alguma alma de ser humano em algum lugar, andando por aí? Você nem quer ver. É meio difícil. É difícil. Se você visse, você sairia correndo. Quem é que quer encontrar com uma alma humana? A gente quer encontrar com um ser humano. Então, nós estamos inseridos no mundo, né? Como um todo. Faz parte da nossa vida, de Deus, as nossas experiências materiais. Exatamente. Né? E a redenção de Deus é a redenção também de toda a criação. É novo céu e nova terra. Sim. Não é? Olha, nós vamos ser arrebatados e vamos viver no ar. Não, nós não vamos viver no ar, nós vamos viver no novo céu e nova terra. Certo? Então, salvação é um conceito amplo. E a missão integral diz isso. Leve isso para a China, leve isso para a Índia, leve isso para Bangladesh, leve isso para todos os rincões da terra, leve isso para os cantões da África e para os cantões da Europa. Leve essa visão de que ser salvo é voltar para Deus e voltar para a humanidade com responsabilidade de fazer com que a salvação mude o modo de vida do ser humano e produza o mais próximo possível o modelo do reino de Deus. E uma última pergunta para nós encerrarmos. Infelizmente, esse tempo com o pastor Eovaldo Ramos, nosso tempo é curto, mas pastor, nós temos 1 minuto e meio para o senhor me responder o seguinte. Se nós acreditamos que Deus vai cumprir plenamente o seu propósito aqui na Terra, em todas as dimensões, inclusive com a volta de Jesus, por que é que nós temos tanta divisão, se somos um só nessa crença? E o senhor acha que essa esperança única de todos os crentes evangélicos, de todas as denominações, não deveria ser traduzida em termos práticos em alguma coisa que fortalecesse as igrejas como um todo, um corpo único? O que o senhor diria a respeito disso? Pois é, eu acho que há várias tentativas assim, uma delas é a Aliança Evangélica, mas é preciso lembrar que nós protestantes nascemos na luta pela verdade. Então, nós sempre privilegiamos muito mais a verdade do que a unidade. Porque a reforma protestante era justamente, e foi justamente, a luta para voltar à verdade como os pais da igreja nos haviam ensinado. Aí, isso tem uma grande virtude, que é vamos voltar ao que os pais da igreja ensinaram. Mas isso tem um problema que é a grande pergunta, quem de nós sabe o que os pais ensinaram mesmo? Aí eu digo, não, eu sei. E aí cada um sabe de um jeito e vira uma confusão. Há muito mais coisa em comum entre nós do que distinta. Mas é uma diferença de percepção, talvez, muitas vezes de entendimento. Muitas vezes é só isso. Que no fundo tem a mesma raiz. Mas como a nossa luta sempre foi pela verdade, a gente se apega a detalhes. Agora a gente precisa passar por uma maturidade, que é a verdade não é inimiga da unidade. Está aí a grande lição, então, que nós precisamos aprender muito na igreja brasileira, não é? Então, nas palavras do pastor Eovaldo, vamos marcar isso. A verdade não é inimiga da unidade, né? Cheguemos à verdade unidos, ok? Amém. A verdade é única, os detalhes mudam, mas o sabor final é o mesmo, não é? Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, na missão do Canal APTV. Nós temos imenso prazer em recebê-lo aqui e estaremos abertos a recebê-lo sempre. Obrigado. Inclusive, queremos que o senhor faça parte da nossa grade de programação constantemente. Obrigado. Ok? Está feito é o convite. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você que esteve conosco também. E nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Não saia daí. E fique conosco, continuando com a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência.
pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base. Juntos pelo Reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Muito bem, olá para você que nos assiste, estamos aqui novamente no programa Na Missão. Esse programa Na Missão está sendo gravado aqui direto do Congresso Brasileiro de Missões, aqui em Águas de Lindóia, São Paulo, numa parceria entre o canal APTV, a editora Ultimato e a MTB. E nós temos aqui conosco neste programa uma pessoa também muito especial. Trata-se do Carlinhos Veiga, dono desse monte de CDs aqui. Ele já lançou uma série de CDs, nós temos aqui diversos trabalhos dele que nós vamos mostrar já já, mas eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui. Carlinhos, muito obrigado por estar conosco no programa Na Missão. Ótimo, é um prazer muito grande, Paulo, estar aqui, participar e ter esse bate-papo, né? Muito bom. Nós vamos descobrir o que é que o Carlinhos faz de missão. Nós estamos trabalhando aqui de missão e quero saber o que música tem a ver com missão, Carlinhos. Puxa! Mas vamos começar pelo seu lançamento. Nós estamos aqui com o CD Carlinhos Veiga e Banda, chamado Parceiragens. Me conta um pouco sobre esse trabalho, Carlinhos. Esse é o último trabalho que eu gravei, ele foi lançado recentemente agora, em 2014, e é um CD que eu trabalhei em cima do crowdfunding, né? Ou seja, aquela ideia do financiamento coletivo que se utiliza aí das ferramentas aí, os ferramentais das redes sociais para poder divulgar e levantar captação de recursos e parceiros nesse projeto. Até a razão de se chamar parceiragens, porque além de ter essa parceiragem dos parceiros financeiros, né? Nós tivemos também participação de muitos músicos de renome nacional aí no circuito da música popular brasileira, gente que atua bastante na música popular em Brasília, e além de parceiros assim de canções, né? Às vezes eu fiz letra, outros fizeram música, gente de várias partes do Brasil. Então, esse é o nome do Parceiragens, é um CD bem interessante. Nós vemos aqui na sua característica, que faz parte da apresentação do Carlinhos, muita coisa sertaneja, MPB, nós vemos isso até no próprio título das músicas, né? Rastapé, Ouro Preto, isso. Enfim. Me fala um pouco sobre o estilo musical que você mais gosta de fazer, o que é que você mais gosta de fazer, como é que é o seu trabalho nessa área, como é que isso começou? O meu trabalho é bem voltado para a música popular brasileira mesmo, é a valorização da cultura brasileira, cultura musical brasileira, que é muito rica, né? Talvez uma das mais ricas do mundo. Já disseram que por causa exatamente desse encontro desses povos vindos da Europa, os nativos daqui, os indígenas e os africanos, isso deu uma sonoridade rítmica, musical peculiar ao Brasil, né? Então eu tento trabalhar um pouco isso aí. Eu trabalho um pouco da música caipira, porque é a minha região, é bem por aí, mas trabalho também a música nordestina e a música de uma forma geral. Eu tento voltar um pouco mais para esse lado da raiz e trabalho bem a música popular brasileira urbana, porque eu nunca nasci, nunca vivi no contexto de interior. Eu sempre fui uma pessoa bastante urbana, mas eu trago essa linguagem, né, adquirida para tratar dessas questões da vida como um todo, né? São 8 trabalhos ao todo, né? São 8 CDs e um DVD. Né, eu não vou listar todos aqui, mas nós temos aqui o Terra, nós temos... Tem o Terra e esse aqui, que é o menino. Okay, então os dois foram os primeiros. Temos aqui... Mata do Tumbá. Temos aqui Santa Louvação, isso. Flor do Cerrado e alguns outros. Carlinhos, exatamente. Vamos em frente. Como é que a gente une arte, mais especificamente música, com missões?
Bem, de diversas formas. A música ela pode servir à igreja e ao reino de diversas formas. Desde no sentido de uma música de adoração que serve para que a igreja possa participar nesse momento de culto a Deus, adorar a Deus. A música pode ser servida no sentido do ensino bíblico para a igreja, mas a música pode servir também no sentido da proclamação e do anúncio do evangelho. E aí eu vejo pelo menos duas formas bem distintas. Naquela música evangelística que a gente conhece, que é a tradicional, utilizada em apelos, em cultos de evangelização, sim, mas também, por que não, o artista participando dos processos culturais do seu país, trazendo o evangelho como tônica. Por que não? Esse é um dos aspectos que eu tenho trabalhado bastante, né? Ou seja, tratar sobre os assuntos diversos, por exemplo, ecologia, né? Sociedade, família, trabalho e tantos outros temas, né? A partir de uma perspectiva bíblica e uma música que vai concorrer no mercado das ideias. Uma música que deve ser inserida no mercado da música popular brasileira como um todo. E não somente voltada para a igreja evangélica. Ou seja, alguma coisa diferente do que seja o mercado gospel, que está tão aí em evidência, é um lance que a gente tenta trabalhar diferentemente disso. É participar nos processos culturais da nação brasileira. É isso. O livro de Salmos, basicamente, descreve uma série de cânticos e uma série de palavras belas e cantadas e que foram musicadas, né? No intuito de declarar as aspirações das pessoas para com Deus, de louvar a Deus. Você se arriscaria em enumerar algumas palavras que poderiam expressar? Você diria alguns versos? Me dê alguns exemplos de alguns versos de músicas suas que você poderia nos citar, fazendo a mesma coisa que Salmos fazia. Por exemplo, me cite alguns temas dos quais você se lembra, que gosta mais, ou que marcaram época, que marcaram música dentro da sua carreira. Pergunta difícil, assim, porque é tanta coisa, né, que eu poderia citar, mas eu lembro, por exemplo, dos temas das músicas que eu já fiz para os meus filhos, né, num sentido de um profundo agradecimento a Deus, tanto pela vida do Pedro, a música Pedro Precioso, comparada à Pedra Preciosa, né? Depois Ana Flor, que ela foi realmente um grande presente de Deus num momento muito difícil da nossa vida, né? Conjugal, assim, quando minha esposa já, depois de muitas tentativas, não conseguia ter filhos, então a Ana foi um presente de Deus. E o Cezinha, que eu fiz essa música na viola caipira, que na verdade é uma música instrumental que expressa. Bem, e aí a gente pode tratar de outros temas, como por exemplo, uma experiência profunda com Deus, através de um momento de muito cansado da vida, quando o sabiá veio bater na janela lá de casa, e eu abri e vi o sabiá, e aquilo então me expressou, me levou a esse encontro com Deus, né? Que Deus usa a criação para falar conosco. São tantas coisas, tantas experiências que vão sendo traduzidas em termos de letra, de música, de poesia, né? Muito bem. Acho que é isso que Davi, viveu, né? E nessa experiência profunda dele com Deus, né? Legal. Carlinhos, você tem uma parceria com a Ultimato, com a editora Ultimato. Me conta um pouquinho o que você faz, como as pessoas podem ouvir um pouco da sua experiência. Tá bom, eu trabalhei, eu estudei em Viçosa, fiz o Centro Evangélico de Missões e foi lá quando eu me encontrei, então toda a equipe da Ultimato, nos tornamos pessoas amigas. Depois que eu saí de lá, um tempo depois, no Congresso CBE2, Congresso Brasileiro de Evangelização, há mais de 10 anos atrás, eu fui convidado para integrar a equipe da Ultimato escrevendo uma sessão foi chamada de Novos Acordes, onde eu apresento não só novos compositores, músicos, mas também novos lançamentos. E eu já estou há 10 anos aí, então, trabalhando nessa coluna de uma maneira especial, que depois de uma coluna que foi ampliada com o tempo, virou também um blog, onde ali eu também comento, e aí no blog eu já comento, abro um pouco mais o leque das artes, trabalho sobre artistas plásticos e tudo mais no Brasil. Okay. Né? Muito bem, o nosso tempo é curto, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta. Pois não. A música brasileira cristã está num bom caminho? A gente realmente canta aquilo que deveria cantar? Nós estamos sendo verdadeiros para com Deus? Estamos louvando ou não? Teria duas formas de responder essa pergunta. Eu diria que não. Eu diria até não música brasileira, mas a música cristã mundial, tá certo, como um todo. Tá. Eu vou tentar analisar mais da perspectiva do Brasil, que é uma coisa que eu posso dizer com mais autoridade. Acho que a mundial é muito para mim. Mas a música brasileira cristã, eu acho que por um lado ela não está num bom momento. Porque eu acho que com o esvaziamento dos púlpitos, do conteúdo bíblico,
isso refletiu exatamente dentro das músicas. Na música na também? Música, porque hoje ela está realmente desprovida. Ela se tornou vazia também. Porque o que é? Acho que conteúdo, a inspiração do músico é muitas vezes o púlpito, né? É aquilo que se ouve, são as mensagens, são os livros que se leem, né? E como o pessoal cada vez lê menos, né? Então eu acho que tem esse lado negativo, que eu poderia dizer que nós não estamos vivendo um bom momento. Mas, por outro lado, a gente vê uma música à margem, que talvez eu possa dizer que nós estamos vivendo um dos períodos mais ricos das artes realizadas por cristãos no Brasil. Um sem número de artistas que estão aí à margem, que não estão em nome das grandes gravadoras, que não estão protegidos por grandes empresários, mas que fazem o seu trabalho com muita garra, com muita luta, utilizando os meios das redes sociais para divulgar e que estão fazendo um trabalho maravilhoso, digno de nota. Então, eu acho que nós estamos vivendo um dos períodos mais pobres, mas sem dúvida alguma, o período mais rico da história da música e das artes no Brasil, feita por cristãos. Ok. Nós teríamos muitas coisas para conversar mais com o Carlinhos, né? Mas nós temos uma agenda muito intensa aqui no Congresso Brasileiro de Missões. Temos diversos programas que estão sendo gravados e convidamos você a assistir a todos eles aqui pelo canal APTV. Muito obrigado, Carlinhos, pela sua presença. Nós vamos conversar muito mais sobre música em outros programas que você certamente vai nos ajudar com a sua presença e com as suas informações de como a música pode ser atuante no mundo missionário. Carlinhos, mais uma vez, agradeço a sua presença. Obrigado, Paulo. Obrigado por esse espaço, por essa divulgação. Deus abençoe vocês. Obrigado.